Graça e paz, meus amados, bom dia! Estamos de volta com vocês mais uma vez para a gente orar, mantendo esse propósito, Amém. fazendo esse devocional que a gente faz aqui todos os dias. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez, tá bom? Prepare-se, daqui a pouquinho a gente vai orar. E você que é novo, chegou agora, se inscreva no canal também, tá? E ore com a gente. Amém. E que Deus abençoe a sua vida com amor e graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, família, oração ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe imensamente com amor e graça. Que aonde essa live de oração, esse devocional estiver chegando, que chegue a presença do Senhor aí, chegue a paz, que excede a todo entendimento, que você nessa madrugada receba da parte de Deus a paz que o mundo não pode te dar, que ninguém pode dar a você a não ser o Espírito Santo. Então, receba essa paz aí onde você está. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus agora. Vamos nos alimentar um pouco dessa palavra. Enquanto isso, eu peço a você que prepare aí um elemento, um objeto seu, de um familiar seu, para a gente apresentar, tá bom? Prepare aí um copo com água para a gente abençoar essa água e você beber dessa água abençoada. Amém. E escreva seu nome e o nome da sua família, não esqueça. É isso aí, faça tudo com fé, porque quando você tem fé, os milagres acontecem. É isso. Você precisa crer, e se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida, amém? A palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa madrugada para a gente meditar fica no livro de Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. 24, 25, 26 e 27, palavras de Jesus, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia! Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Você parou para perceber que as palavras de Jesus fala aí, e ele dá a entender que a palavra dele é como se fosse a rocha. Olha só que interessante. A rocha é algo poderoso e praticamente indestrutível, né? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Tem muita gente que só ouve, né? Mas não é só ouvir, é praticar. E praticando isso, Jesus disse que você firma o seu fundamento, ou seja, a sua vida, sua casa, numa rocha. E essa rocha, ela segura você. Ela impede que você caia, ela impede que você seja destruído, impede que a sua vida, a sua casa seja destruído, porque foi fundamentado, foi colocado um alicerce dentro dessa rocha. Olha só que interessante, que importante, quão profundo isso é para a gente analisar que nós devemos viver as palavras de Jesus. Viver as palavras de Jesus é desafiador. É verdade. Porque se você pegar na Bíblia e ler lá no Sermão da Montanha, todas as palavras que Jesus ensinou para que a gente seguisse, vai ao contrário desse mundo. A verdade é essa. Aqui
uma pessoa faz mal para você, e o que o mundo ele te ensina? Ele ensina que você tem que pagar na mesma moeda. Mas Jesus ele ensina totalmente o contrário, diferente. Não, que não tem que pagar na mesma moeda. Eu preciso fazer o contrário do que o mundo ensina. Oh, meu Deus, que difícil que é, Senhor. E isso para nossa carne, para as nossas vontades, não é certo, né? Porque a gente quer o quê? A gente quer justiça com as próprias mãos, né? Vingança. E, na verdade, meus irmãos, todas essas coisas, essa vontade, esse desejo de que o meu irmão, ele pague, seja, ele receba, né? Aquilo que ele fez comigo, ele receba na mesma moeda, o mesmo pagamento. Na verdade, isso não compete a mim, não compete a você, porque a palavra de Deus, ela já nos ensina que no mundo, nesse mundo que nós vivemos, nós sempre vamos receber coisas ruins. Mas como assim, pastor? Deixa eu explicar para você. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Né? Então, o que eu preciso aprender com isso? Eu preciso entender que eu vou ter as minhas lutas, as minhas guerras, as injustiças, eu vou passar por elas, por tudo. Mas todas essas coisas não vão fazer eu me desvirtuar do caminho verdadeiro, que é o caminho de Cristo. Amém. Então Jesus, ele estava falando aqui, essas palavras, é basicamente isso. Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado ao homem que alicerça o seu fundamento numa rocha. E ali você está seguro. Ou seja, você vai enfrentar os problemas do mundo, as injustiças do mundo, todas as coisas que podem acontecer de ruim com a sua vida, e você não vai atribuir isso a outras pessoas, colocar culpa em outras pessoas. Isso é difícil, porque a gente vê à torta e à direita o nosso irmão, claro, sendo usado por um espírito maligno, tramando contra a gente. Mas Jesus nos ensina que devemos fazer o contrário. E isso aí, isso é evangelho. Tá? Se você entender isso aí, você vai estar no caminho e você vai fundamentar a sua vida na rocha. Porque é isso que Jesus ensina. Olha, enquanto você está falando aí, minha cabeça explodindo aqui. Quando você entende isso, a sua mente se expande, seu entendimento espiritual se expande. Nós não estamos dizendo aqui que é fácil. Não. Nós não estamos dizendo aqui que é simples. Por quê? Porque a nossa carne grita. A nossa carne todo tempo, ela clama por vingança. Não é justiça. Não é justiça. Eu estou falando da obra da carne. Isso aqui, ó. Essa natureza humana que existe em nós. Como diz aquela música do Sérgio Lopes, eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que é em mim. Então isso é a nossa humanidade gritando. E só que a gente precisa viver o contrário da nossa carne. Por isso que a Bíblia fala que existe uma luta do espírito contra a carne carne militando, lutando contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A carne quer se vingar e Jesus manda a gente perdoar, manda a gente abrir mão do nosso querer para que a pessoa siga o seu caminho e ela, sozinha, com os seus próprios pés, com a sua própria colheita, ela vai colher isso independente do nosso desejo ou não do nosso, né, do nosso desejo. Então a nossa casa espiritual, a nossa casa, que é a nossa vida, o nosso ser, precisa estar fundado, precisa estar
alicerçado nessa rocha, que é o Senhor, que é a palavra do Senhor. Por quê? Porque se a gente pegar a nossa vida e a gente não ouvir e não praticar as palavras de Jesus, a gente vai pegar essa casa espiritual e vai estar firmando ela sobre a areia, sobre um terreno fraco, sobre um terreno frágil. E no primeiro vento, na primeira tribulação, na primeira decepção, aquela casa, a nossa casa, vem abaixo. Por quê? Porque não estava firmado na palavra, não estava firmado no Senhor. Então que nessa madrugada fique de meditação para a gente. Vamos firmar a nossa casa espiritual na palavra. É verdade. Vamos firmar. Se Jesus manda a gente perdoar o nosso irmão, a gente precisa aceitar isso de uma forma total. Não é Total. meio perdão. Não é meio perdão, Não, é a gente verdade. precisa aceitar a palavra na sua totalidade. Se Jesus manda a gente perdoar, a gente tem que perdoar. E tudo aquilo que a palavra diz para nós praticarmos, a gente precisa praticar. Mais uma vez, fácil nunca vai ser. Mas a gente, firmando a nossa vida na palavra, é mais fácil. É isso aí. É mais claro pra gente a gente buscar esse caminho de viver uma vida fundada, firmada na palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, concentre-se, é momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua presença. Mais uma madrugada de oração, Senhor, buscando a Tua face, batendo na porta, Senhor, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Sem a Tua presença, nós não conseguimos, Senhor, sair do lugar. Pai, eu quero pedir nessa madrugada, meu Deus, que essa palavra fique gravada nas tábuas do nosso coração, Senhor. Que possamos edificar a nossa vida, a nossa casa espiritual na rocha que é a Tua palavra, na rocha que é a Tua presença. Porque quando a gente firma a nossa vida na Tua presença, independentemente da luta que se levante, da guerra que se levante, da situação difícil que apareça na nossa vida, se a gente está com a nossa casa firmada na rocha, qualquer que seja a circunstância, não vai derrubar a nossa casa, não vai destruir, não vai trazer ruína para a nossa casa espiritual. Ao passo que se a gente ouvir a palavra, não praticar a palavra, não viver a palavra, não se conectar com a palavra, na primeira batalha que vier, na primeira luta maior que vier, essa casa não vai resistir e vai vir abaixo. Vai ser grande a ruína, porque essa casa não estava firmada na palavra. Então eu te peço nessa madrugada, Senhor, visita cada irmão e cada irmã que ora conosco e que eles possam firmar as suas vidas na palavra. Que eles possam ter esse entendimento, Senhor, de viver a palavra, de buscar a palavra, de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença, Senhor, a tempo e a fora de tempo, todos os dias, batendo na porta todos os dias, clamando pela Tua presença todos os dias, buscando na Tua palavra o fortalecimento todos os dias, para que a nossa vida, para que as suas vidas estejam todo o tempo firmadas na rocha, fortalecidas na rocha. Visita os nossos irmãos, Senhor. Levanta essa pessoa que está com o seu alicerce espiritual fora do lugar, Senhor. Realinha a rota dessa pessoa, realinha a vida espiritual dessa pessoa, meu Pai, porque o Senhor é esse Deus que tem esse poder de colocar todas as coisas no seu devido lugar. Então, em nome de Jesus, que essa pessoa coloque nessa madrugada a sua vida, a sua casa espiritual no seu devido lugar, firmada na rocha que é o Senhor.
Pai, eu entrego nas tuas mãos essa oração, eu entrego nas tuas mãos os nomes que estão escritos no livro da oração. Peço, meu Pai, que o Senhor visite a cada pessoa, a cada nome que está escrito ali neste livro de oração, Senhor. Te peço que o Senhor visite com bênçãos, com cura, com libertação, com transformação de vida, com conversão, com mudança de mente, com mudança de coração, que o teu Espírito possa fazer a tua obra, Senhor, na vida e no coração de cada pessoa que está com seu nome escrito no livro da oração. Nós também entregamos nas tuas mãos a vida dos semeadores do canal. Prospera, abençoa, Senhor, e não deixe nada faltar na vida desse que honra ao Senhor com as suas ofertas, que ofertam neste canal, no nosso ministério, que apoiam ao nosso ministério através dos seus recursos financeiros, Senhor. Não deixa nada faltar na vida dessa pessoa. Nós entregamos nas tuas mãos a vida dos semeadores do canal. E, Senhor, também confiamos nas tuas mãos a vida da nação brasileira, Senhor. Que o Senhor venha abençoar o nosso país, a nossa nação, Senhor. O Brasil te pertence, o povo brasileiro te pertence, Senhor. E nós declaramos que tu és o Senhor do Brasil, declaramos que tu és o Deus da nação brasileira. Nós entregamos essa humilde oração nas tuas mãos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, apresentamos a Ti todos estes elementos, seja qual for o objeto que essa pessoa apresenta, seja de um familiar, seja dela. Toca, meu Deus, com o Teu poder. Que o Senhor traga resposta, que o Senhor traga bênção, que o Senhor abra portas, que o Senhor traga cura, Senhor, que estas pessoas precisam. Somente a Tua mão pode fazer, meu Deus. Então, consagra, abençoa todos estes elementos em nome de Jesus. Abençoa também esta água, quando essa pessoa beber essa água, que ela esteja bebendo do Teu poder, que ela seja abençoada, que haja cura, que haja milagre para a Tua glória, meu Senhor. Nós assim te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Amém. Beba dessa água em nome de Jesus. Seja abençoado. Receba a tua cura. Receba a tua vitória, a tua bênção. Nós declaramos a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Em nome de Jesus, se tu uma bênção. Se tu uma bênção em nome de Jesus. Declaramos que a sua casa espiritual está firmada sobre a rocha. Amém. Sobre a palavra do Senhor. Receba o fortalecimento espiritual nessa madrugada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem orar com a gente também. Olha, nós estamos aqui todos os dias orando. Se você é novo, chegou agora no canal, aproveita, se inscreva no canal. Vem orar com a gente também. Amém. Tá? O mais importante é que você mantenha a sua vida de oração. Tá bom? É fundamental você aí, plantar a sua vida na rocha, que é a alicerçar palavra. a sua vida na rocha. Plantar não, alicerçar, isso aí. É isso aí, plantar, alicerçar. Amém. Tá bom? Nós amamos vocês. Vocês são bênção bênção na nossa vida. Amanhã você tem um encontro marcado. Com Deus Todo-Poderoso, ó. Um Beijo beijão. no seu coração, paz do Senhor. Paz. Até amanhã. Tchau, até amanhã.